Então hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3 do livro de Êxodo, né? O capítulo 3 do livro de Êxodo fala sobre o chamado de Moisés. Então a gente lembra que no capítulo anterior nós vimos que Moisés foi para Midian fugido, né? Moisés havia passado ali, né, por uma tribulação ali no Egito, né? Ele havia matado um egípcio e então essa notícia se espalhou, né? Então ele começou a ser procurado no Egito, né? Para ser morto. O faraó queria matar Moisés. Então Moisés fugiu para Midian. Então agora ele lá em Midian nós vimos no capítulo anterior que ele se casou, né? Com a filha de um sacerdote de lá de Midian, a Zípora, e que ele teve um filho, né? Chamado Gerson. Então agora no capítulo 3 a gente vai ver o que acontece depois disso, né? Aqui no capítulo 3 nós vamos ver que passou 40 anos. Então Moisés vai ficar 40 anos lá em Midian. Então a gente lembra que Moisés sai do Egito com 40 anos de idade e agora vamos passar 40 anos ele em Midian. Ele vai viver 40 anos ali em Midian, né? Então agora a gente vai ver que Deus vai chamar ele 40 anos passados em Midian. Então agora Moisés tem 80 anos de idade. Como as outras vezes nós fizemos, né, a gente vai ler aqui um capítulo complementar que nos traz mais informações sobre esse capítulo 3 do livro de Êxodo, né? Estevão fala um pouco mais sobre esse capítulo 3 do livro de Êxodo e ele nos traz informações importantes, né? Ele começa a falar pra gente quanto tempo que Moisés ficou ali em Midian. Então, Estevão avisa para nós, né, nos avisa que Moisés vai ficar 40 anos ali morando em Midian, né? Então a gente vai ler agora, primeiro, antes de entrar no capítulo 3 do livro de Êxodo, como a gente vem fazendo nas aulas anteriores, a gente vai ler um texto complementar que tem a ver, né? Um link ali que tem a ver com o capítulo 3 do livro de Êxodo, para nós compreendermos melhor o livro de Êxodo, né? Então diz assim no capítulo 7, né, do livro de Atos dos Apóstolos, do versículo 30 ao 35, que é a passagem que tem a ver com o capítulo 3 do livro de Êxodo. Diz assim: decorridos 40 anos, né, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Vão passar 40 anos agora, né? Moisés foi para Midian, vão se passar 40 anos do período que ele foi para Midian, casou com a Zípora, agora ele tá 40 anos lá morando em Midian. Passados 40 anos que ele morou ali em Midian, estava morando em Midian, a gente vai ver que Deus vai vir falar com Moisés, né? Deus vai vir falar com Moisés por meio de uma sarça ardente, né? Estevão fala que um anjo vai falar com Moisés ali por meio daquela sarça ardente. Só que a gente lembra, quando a gente estudou o livro de Gênesis, né? Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, é Jesus Cristo, né? Antes não havia Jesus Cristo. Então, como eles conheciam Jesus Cristo? Como o anjo do Senhor, né? Não é um anjo, é o anjo do Senhor, o anjo específico de Deus, né? Que é o Filho de Deus, que foi aquele que falou, que a gente viu que falou com Abraão, que Sodoma ia ser destruída, é aquele que lutou com Jacó. Não foi Deus que desceu e lutou com Jacó, né? Foi Jesus Cristo, né? Tem Deus Pai e Deus Filho, né? Então foi Deus Filho que desceu e lutou ali com Jacó. Então, no livro de Gênesis, a gente estudou sobre isso, a gente viu, né, que no Antigo Testamento, Jesus Cristo é chamado como o anjo do Senhor. Então, ali ele se apresenta como o anjo do Senhor. E aqui é isso que está dizendo, né? Quem apareceu para Moisés na sarça ardente ali foi Jesus Cristo, né? Então, aqui a gente vai ver isso nesse capítulo 3. Então, diz que ele apareceu ali numa sarça ardente, né? Deus apareceu através de um anjo, né? Qual anjo? Jesus Cristo, né? Que também é Deus, é filho de Deus, então é Deus, né? Filho de peixe é peixinho, né? Filho de gato é gatinho, filho de Deus é Deus, né? Então, Jesus Cristo é Deus. Então, aqui, Deus apareceu como um anjo numa sarça ardente para Moisés, diz Estevão, no capítulo 7, versículo 30 a 35 do livro de Atos, né? Então, a gente continua lendo o livro de Atos, capítulo 7, para a gente compreender melhor o capítulo 3 do livro de Êxodo, antes de entrar no capítulo 3 do livro de Êxodo. Diz assim, continuando: Moisés, porém, diante daquela visão, né, aquela sarça ardente ali, né, aquela sarça pegando fogo, né, Moisés vendo aquilo, ele ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz de Deus, né, e disse assim, Deus para Moisés: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então a gente vê que não é um anjo,
porque aquele anjo, o anjo do Senhor que apareceu ali na sarça ardente, disse, eu sou o Deus, né? O Deus que apareceu para Abraão, o Deus que apareceu para Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Então, é um Deus, não é um anjo, né? Anjo não é Deus. Então, aqui, qual que é chamado como anjo do Senhor no Antigo Testamento? É Jesus Cristo, né? Então, Jesus Cristo, a gente vê ao longo do Antigo Testamento que é chamado o anjo do Senhor, né? Com A maiúsculo. Então, quando a Bíblia fala isso, está se referindo a Jesus Cristo. Naquela época ele não tinha o nome de Jesus Cristo, não era chamado Jesus Cristo, né? Por conta de tudo que ele fez, por conta do sacrifício que ele fez por nós, o nome dele foi colocado acima de todo o nome, né? Então, até então, ele era o anjo do Senhor, né? Mas não era um anjo qualquer, era o anjo, né? Era o tal, né? Era o anjo do Senhor. Então, ele apareceu falando, né, de Deus. Ele falava, eu sou Deus, né? Então, não é qualquer anjo ali, era Jesus Cristo que apareceu para Moisés. Então, Jesus Cristo apareceu para Moisés e falou, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la, né? Quando ouviu ali Moisés que aquele era Deus, Moisés ficou com medo e não quis contemplar a sarça ardente, né? Ele se desviou o olhar da sarça ardente. Disse-lhe então Deus, né? O Senhor disse para Moisés então, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Como aqui a gente está falando do livro de Atos, né? O que Estevão fala sobre o capítulo 3 do livro de Êxodo, eu não vou explicar porque Deus manda Moisés tirar a sandália. Eu vou explicar quando a gente começar o estudo do capítulo 3. Existe uma explicação para isso. O porquê que Deus manda Moisés tirar a sandália. Tem uma explicação para isso, né? Porque muitos entraram em terra santa e falaram com Deus e Deus não mandou tirar a sandália, né? A gente lembra, né, Jacó, Abraão mesmo conversou já com Deus e Deus não falou para Abraão tirar a sandália, não falou para ninguém tirar a sandália. Então, por que agora Deus manda Moisés tirar a sandália? Tem uma explicação. A gente vai ver isso mais adiante quando eu entrar no capítulo 3 do livro de Êxodo. Lembrando que aqui a gente está lendo o livro de Atos, capítulo 7, do versículo 30 ao 35, que tem algumas informações complementares ao capítulo 3 do livro de Êxodo. Então, continua Estevão falando. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Então, Deus está falando aqui para Moisés, né? Eu vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, né? E eu te enviarei ao Egito. Eu vou explicar também quando a gente estudar o capítulo 3 agora, por que que Deus fala vem, né? Vem para onde, né? Se Deus está em todos os lugares, Deus está mandando ele vir para onde? Deus está lá no Egito, né? Então a gente vai falar sobre isso também. Então no livro de Atos, né, no capítulo 7, Estevão antecipa, né? E fala, olha, Deus fala para Moisés, vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, né? Então aqui Estevão fala, a este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz? Então a gente lembra, né, que Moisés no capítulo anterior, ele matou um egípcio e no dia seguinte ele foi lá ver os irmãos dele, hebreus, né? Quando ele chegou lá para ver os irmãos dele, hebreus, eles estavam brigando. Quando eles estavam brigando, o Moisés foi tentar apartar a briga e falou para o que estava errado, para parar de brigar, porque ele estava brigando com o irmão dele. E a gente lembra que o que estava errado falou para Moisés, quem foi que te colocou como juiz sobre nós, né? Quem foi que te colocou como autoridade sobre nós? Então aqui Estevão está falando, foi Deus. Então aquele mesmo homem em que o povo hebreu falou, quem foi que te colocou como autoridade sobre nós? Quem foi que te colocou como juiz sobre nós? Então agora Estevão fala, né? Foi Deus. Deus que colocou Moisés como autoridade sobre o povo, né? E Deus que colocou Moisés como juiz daquele povo. E aqui então continua, né, Estevão falando no versículo 35 do capítulo 7 do livro de Atos. A este, né, Moisés, enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Então aqui mais uma vez Estevão fala, né, que foi um anjo que apareceu na sarça ardente para Moisés, né? Não foi Deus, ele fala foi um anjo. Mas como eu disse agora há pouco, né, quando a Bíblia no Antigo Testamento fala o anjo do Senhor, né, significa Jesus Cristo, né? Antigamente eles não conheciam Jesus Cristo como Jesus Cristo. Jesus Cristo não existia, né, no Antigo Testamento. Então eles conheciam Jesus Cristo como o anjo do Senhor. Não era um anjo do Senhor, era o anjo, né? Era o anjo específico, o anjo tal, né?
E a gente lembra que esse anjo que apareceu ali naquela sarça ardente, a gente vai ver agora no capítulo 3, que ele vai falar, eu sou o Deus. Ele aparece na sarça ardente e fala que ele é Deus que está aparecendo ali, né? Porém, a gente vai ver que não é Deus diretamente. Há um trocadilho, a gente vai estudar agora no capítulo 3, que há um trocadilho. Existe uma palavra para Deus e outra palavra pro anjo que vai aparecer ali na sarça ardente. Então, realmente, o anjo que apareceu ali na sarça ardente foi Jesus Cristo. Mas não tá errado, Jesus Cristo é Deus, né? Porque ele é filho de Deus, né? E filho de Deus é Deus, né? Filho de gato é gatinho, filho de cachorro é cachorrinho. Então, filho de Deus é Deus. Então, ele é Deus também. Então, ele aparece para Moisés falando assim. Então, agora a gente lembra, a gente vai entrar no capítulo 3 agora, do livro de Êxodo. A gente lembra que Moisés fugiu do Egito com 40 anos de idade, né? Estevão deu essa informação pra gente. E agora Estevão dá essa informação também pra gente no Novo Testamento, no livro de Atos, de que passou 40 anos depois da fuga de Moisés, depois que Moisés fugiu lá do Egito, né? Passou 40 anos Moisés morando em Midian. Então agora Moisés já mora há 40 anos em Midian ali, né? Já casou com Zípora, já teve um filho, Gerson, né? Então agora ele já mora há 40 anos ali em Midian, ele virou um pastor, né? Então um homem ali que foi levantado no Egito para ser faraó, né? Ele foi criado para ser faraó. Agora ele passou 40 anos ali em Midian como pastor. A gente vai ver como esses 40 anos que Moisés passou ali em Midian como pastor, como mudaram ele. Porque ele mudou muito. A gente vai ver quando Deus ia chamar Moisés, Moisés é outro Moisés. Moisés, a gente lembra quando estava lá no Egito, né? Moisés era um homem estudado, foi muito preparado, muito autoconfiante, ele era cheio de palavras, cheio de convencimento. Então ele foi preparado para isso. Então ele tinha certeza que ele era o libertador daquele povo. Então tanto que ele foi lá defender o povo hebreu, considerando que os hebreus iam entender que ele era o libertador daquele povo. Então Moisés tinha muita autoconfiança. Moisés estava certíssimo de que ele era o libertador daquele povo. Então agora ele saiu do Egito e está 40 anos em Midian. Então aquela autoconfiança de Moisés sumiu. A gente vai ver agora que sumiu. Moisés já acha que ele não pode nada, não é ninguém, não vai conseguir nada. Tanto que quando Deus falar com Moisés, Moisés vai falar, não, quem sou eu para libertar esse povo? Eu não sou ninguém, Deus, chama outro. Chama outro porque eu não consigo, eu não posso, eu não vou conseguir. Então a gente vê que Deus trabalhou, né? As condições de Moisés, porque Moisés achava que era pelas condições, pelas circunstâncias que ele ia conseguir libertar aquele povo. Moisés achava que era pelo poder que ele tinha no Egito que ele ia libertar o povo. Mas não, Deus não queria libertar aquele povo pelo poder de um homem, né? Mas sim pelo poder de Deus. Tanto que a gente vai ver agora, quando estudar o livro de Êxodo, né? Que ali havia uma luta de deuses, né? Então havia uma luta de deuses porque o povo hebreu havia esquecido quem era o Deus deles, né? Então eles começaram a servir os deuses egípcios. Então há uma luta de deuses ali. Então há uma luta do Deus único e verdadeiro e dos deuses do Egito. Tanto que a gente vai ver que cada praga atacada, cada praga ali é relacionada a um deus do egípcio. Um deus do Egito, né? Então é uma luta de deuses que vai haver, né? Então agora no versículo 1 diz assim, do capítulo 3 do livro de Êxodo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, né? A gente lembra no capítulo anterior, Jetro era chamado de Reuel. Mas Reuel e Jetro é a mesma pessoa, né? A Bíblia às vezes chama de Reuel, às vezes chama de Jetro, mas é o sogro de Moisés, né? Então Moisés agora já era um pastor. E ele servia ao sacerdote de Midian, que era o sogro dele. Então agora ele já estava 40 anos ali apacentando ovelha. Então um homem que foi um homem criado para ser um homem de guerra, virar o faraó do Egito, que foi um homem totalmente instruído em palavras, um homem que foi levantado, né, para ser poderoso. Agora ele fica 40 anos como pastor de ovelhas. Então ele mudou, o nível dele mudou. A gente vai ver que é um Moisés humilde. Vai aparecer agora um Moisés totalmente modificado, humilde, totalmente diferente. Então ele passou 40 anos apacentando as ovelhas do sogro. Aí diz aqui, né? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, né? Então Moisés estava ali apacentando as ovelhas ali, o gado do sogro dele, né, o sacerdote de Midian, Jetro, e de repente, né,
o rebanho começou a ir para um lado ali, né, do monte, né, da montanha ali do deserto, né, é claro, com um propósito divino ali, para que Moisés viesse a falar com Deus, né, para que Deus viesse chamar Moisés e ele visse ali a sarça ardendo, né, a sarça queimando, a gente vai ver. Então aqui fala que, de repente, né, aquele rebanho foi indo em direção ali ao monte de Deus, a Horebe, né, fala que ali era Horebe. Horebe é o Monte Sinai. Mas nessa época não se chamava Monte Sinai quando isso aconteceu, né? Então o rebanho de Jétro foi andando em sentido ao Monte Sinai. O que é o Monte Sinai? É o monte onde Moisés vai subir e vai receber de Deus os 10 mandamentos, né? A lei. Então é ali que Deus vai dar para Moisés a lei. Então ele foi indo para esse lugar, né? O rebanho foi levando Moisés para esse lugar, para esse Monte Sinai, que ainda não era Monte Sinai, era Horebe. Mas era um monte de Deus por causa do que vai acontecer ali agora. Deus vai falar com Moisés ali. Então ali, esse Horebe, que diz no versículo 1, é o Monte Sinai, vem a ser o Monte Sinai, né? Onde Moisés vai ali receber, né, a tábua ali dos 10 mandamentos, né? Onde Deus vai falar com Moisés ali. Aí no versículo 2 diz: apareceu-lhe o anjo do Senhor. Então aqui fala claramente, né? No versículo 2, apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo. Não é qualquer anjo. Então não tá falando apareceu um anjo, né? Não é um anjo qualquer. É o anjo. É o anjo tal, né? É o anjo, o super, né? O super anjo. É o maior anjo que tem. Então ele apareceu, o anjo, né? A gente lembra quando a gente estudou o livro de Gênesis, né? Quando a Bíblia fala no Antigo Testamento, o anjo do Senhor é Jesus Cristo. A gente lembra que quando Jacó lutou com o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo. A gente lembra quando Abraão recebeu 3 homens na casa dele, que foi quando Sodoma foi destruída, né? Abraão falou ali com Deus, né? Ele falou com o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo. Nessa época não existia Jesus Cristo, eles não conheciam Jesus Cristo, não tinha esse nome, né? Jesus não tinha não tinha nascido ainda, né? Então não havia esse nome Jesus. A paz, Pati. Boa noite. Então não tinha esse nome ainda Jesus, né? Então eles viam que era um ser ali divino, com um poder sobrenatural, extraordinário, não era um anjo qualquer, mas eles não sabiam identificar que era Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento, eles relacionavam esse ser divino como o anjo do Senhor. Eles sabiam que não era Deus, o Pai, mas eles sabiam que era um ser diferente, não era um anjo qualquer. Então, eles tinham esse discernimento. Já, né? A gente viu isso em Gênesis. Eles tinham esse discernimento que não era um anjo qualquer, mas também não era Deus. Era o anjo de Deus, né? Então era o tal, né? O anjo tal de Deus, né? Então eles sabiam que não era Deus o Pai, né? Mas eles já sabiam que era ali um Deus, né? Deus Filho ali, era alguma coisa ali. Mas eles não tinham a visão da verdade como nós temos hoje, né? Que ali era Deus Filho, né? Então ele veio falar com Moisés ali na sarça ardente, né? A gente vai ver que realmente é Jesus Cristo que está falando com Moisés ali. Porque Jesus Cristo, né, o anjo do Senhor, chega na sarça ardente, vai falar com Moisés e vai falar assim: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Então, um anjo não é Deus. Então, um anjo não poderia falar: eu sou o Deus de Isaac. Então, não era um anjo ali. Era o anjo do Senhor, era Jesus Cristo ali, né? Porque a gente sabe, né? É aquela coisa, né? Que a gente já falou várias vezes, né? Filho de cachorro é cachorrinho, filho de peixe é peixinho, filho de gato é gatinho e filho de Deus é Deus, né? Então, Jesus Cristo é Deus, ele é filho de Deus e filho de Deus é Deus. Deus tem Deus, né? Deus não tem filho que não seja um Deus, ele recebe a mesma natureza daquilo que foi gerado, né? Então, filho de Deus é Deus. Então, aqui a gente vai ver que é Jesus Cristo falando por uma sarça ardente com Moisés. Aí no versículo 2 diz: apareceu-lhe o anjo do Senhor, né? O anjo do Senhor, Jesus Cristo, numa chama de fogo, né?
no meio de uma sarça, né? Sarça é um arbusto, né? É um arbusto que facilmente se queima. Se você taca fogo, ele se queima, ele some, né? Então, isso é que vai chamar a atenção de Moisés, né? Então, ali apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de um arbusto, no meio de uma sarça, né? Então, Moisés olhou, né? E eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então ele achou estranho aquilo, falou, não, aquela sarça, aquele arbusto tá pegando fogo e ele não tá queimando, né? O arbusto continua de pé, ele não tá se consumindo, não tá virando pó aquele arbusto, né? Ele continua ali intacto, como se não estivesse queimando. O que tá acontecendo, né? Então assim desperta a curiosidade de Moisés. Aí no versículo 3 a gente vai ver que Moisés vai até lá por causa da curiosidade dele, né? A curiosidade vai ser grande, então ele vai lá ver o que tá acontecendo, que o negócio começou a pegar fogo sozinho, do nada, sem nenhum movimento humano ali, começou a haver um fogo ali naquele arbusto, e o arbusto não se queima, o arbusto continua ali enorme, não consumiu nada do arbusto, não tá tendo, o arbusto continua bom ali, né? Não foi queimado pelo fogo. Aí no versículo 3 diz que ele vai se abismar com isso, né? Diz, então, disse consigo mesmo, né? Então Moisés pensou, né? Eu vou até lá, né? Eu vou ver que maravilha é essa, que milagre é essa, que coisa é essa que tá acontecendo, que esse arbusto não tá queimando, né? Tá pegando fogo, mas não tá queimando. Eu vou lá ver o que é isso, isso é um milagre, deixa eu ver o que é isso que tá acontecendo. Aí ele foi pra lá. Aí no versículo 4 diz, né? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse. Aqui há duas diferenças. Quando a gente estuda assim, o termo no hebraico mesmo, quando a gente estuda o termo, né, na linguagem original, a diferença dos nomes aqui. Quando fala vendo o Senhor, que ele voltava para ver, é o Senhor, né? Deus Pai, né? Vendo Deus Pai, que ele se voltava para ver, aí fala, Deus do meio da sarça o chamou, né? Aí Deus do meio Jesus, do meio da chama, né? Aquele fogo já fala para Moisés, né? Porque o pai já havia visto, olha, pra gente ver que incrível, né? Desde o Antigo Testamento já havia essa ligação entre Jesus Cristo, né? E Deus ali, já havia esse link entre o pai e filho, né? Então o filho tá ali na sarça ardente, né? E o pai viu que Moisés estava vindo e ia pecar, porque Moisés estava vindo com uma sandália. Aí o pai fala pro filho, e o filho do meio da sarça ardente fala, Moisés, para aí. Moisés, aí ele fala aqui, né? Moisés, né? Com atenção, fala duas vezes chamando atenção. A gente vai ver assim quando for com Samuel, né? Quando for com Marta, né? Então Deus tem pressa e quer chamar atenção, né? Então fala duas vezes, Moisés, né? Aí Moisés, então, já fala, eis-me aqui, né? Eu tô aqui. Aí no versículo 5, né? É algo diferente que acontece, que a gente vai ver, porque Deus vai mandar Moisés tirar a sandália dos pés. Por que Deus manda Moisés tirar a sandália do pé? Porque quando Abraão encontrou com o anjo do Senhor, quando Abraão encontrou com Deus, Deus não mandou Abraão tirar a sandália do pé. E Abraão usava a sandália. Deus não mandou Jacó tirar a sandália quando encontrou com Jacó. Então, por que agora com Moisés tem que tirar a sandália? Por que Moisés tem que tirar a sandália? Tem uma explicação para isso. No versículo 5 diz, né? Deus continuou falando ali com Moisés. Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés. Porque o lugar em que estás é terra santa, né? Então, há uma explicação ali. Porque não é que aquele lugar em si era terra santa, né? Não era terra santa, mas era terra santa porque Deus estava ali. Então, todo lugar onde Deus está é terra santa, é lugar santo, né? Mas a gente lembra que Jacó tinha encontrado com Deus e Deus não mandou ele tirar a sandália. Abraão tinha encontrado com Deus e Deus não mandou Abraão tirar a sandália. A gente fala Deus, mas a gente lembra que é Deus o Filho, né? Jesus. Mas ele não mandou tirar a sandália, né? Ele não mandou ninguém tirar a sandália ali quando encontrou com ele, né? Até Agar encontrou com ele naquele poço quando tentou fugir de Sara, né? E não pediu para tirar a sandália dos pés. E eles usavam sandália. Então, por que agora com Moisés tem que tirar a sandália? Porque no Egito havia um costume. No Egito eles entendiam que os servos têm que servir, né, ao maior, né, ao seu dono, né, ao poderoso maior que ele, ao superior a ele, descalço.
Então, era costume, todos os escravos do Egito ficavam descalços, enquanto os poderosos usavam sandálias. Então, os escravos, os que serviam, ficavam descalços, não podiam pisar ali, né, com sandália, principalmente se tivesse um ambiente onde tivesse um poderoso ali. Então, era um costume deles. E outra, no Egito, né, havia um costume, a gente vê isso, se a gente for estudar, por exemplo, aquelas placas antigas que tem, né, que foram salvas do Egito, a gente vê claramente ali, né, quando eles vão fazer algum oferecimento a alguma divindade do Egito, eles se apresentavam descalços, né? E a divindade ficava de frente, você vê o pé e eles estavam descalços, né? E atrás deles tinham servos dele descalço também e segurando as sandálias do senhor deles, né? Do maior que eles ali. Então era um costume egípcio. Sempre que eles entravam na presença de Deus, né? Dos deuses deles, né? Eles tiravam as sandálias. Até Faraó, quando entrava ali, né, no setor ali que eles guardavam os deuses deles, eles tiravam as sandálias para entrar ali, porque eles entendiam que era um lugar santo, então eles tiravam a sandália, era um costume egípcio. E Moisés foi criado pelo costume egípcio. Moisés foi criado, a gente lembra, por Joquebede, até os 3 anos de idade, mais ou menos. Desde então, ele foi criado no palácio, ele foi criado com costumes egípcios. Então, Moisés tinha esse entendimento, né? Então, Moisés agia dessa forma, ele entendia isso. E a gente lembra, né, que a gente havia falado quando estudou o livro de Gênesis, né? Que Deus usa, até o livro de Jó também a gente falou sobre isso, Deus usa a linguagem que a gente conhece. Então, Deus fala conosco, nos trazendo uma mensagem, usando o que a gente conhece sobre ele. Então, Deus vai falar com Moisés usando uma linguagem que Moisés já conhecia. Se para Moisés falar com Deus, ele tem que entrar em um local e tirar a sandália, então Deus vai se aproveitar dessa informação que tem para fazer Moisés entender que ali ele está falando com Deus. Então Deus se aproveita dessa informação que já existe na cabeça de Moisés e manda Moisés tirar a sandália. Para que Moisés entenda, segundo o costume egípcio que ele tinha, que ele tem que tirar a sandália porque ele está num lugar santo ali e ali há a presença de Deus. Deus está ali. Então, como era um costume egípcio deles, ao entrarem naquela sala onde eles deixavam os deuses egípcios, eles tiravam a sandália dos pés para entrar nessa sala onde eles deixavam esses deuses. Então, Moisés tinha esse costume de tirar a sandália para entrar na sala dos deuses egípcios, porque ali era um lugar santo. Então, o que Deus faz? Se esse é o entendimento de Moisés, né? Se Moisés tirava a sandália para entrar em um lugar onde estavam falsos deuses, né? Quanto mais um lugar onde está o Deus verdadeiro. Aí Deus então fala, não, Moisés, tira a sua sandália, porque aqui o lugar é santo, né? Os outros que você entrava antes não era, mas agora é. Então Deus se utiliza dessa informação que Moisés já tinha, desse conhecimento que Moisés já tinha, para explicar para Moisés que ali ele está entrando, né, na presença de Deus, ele está falando com Deus ali, né? Então é esse o intuito aqui de mandar Moisés tirar as sandálias, né? Porque era o entendimento de Moisés, era um costume de Moisés. Então, é a mesma coisa, se por exemplo, fosse uma cidade pagã, onde nessa cidade pagã, para você falar com os deuses dessa cidade, você entrar no local, no recinto onde ficam os deuses dessa cidade, você tem que cobrir o rosto, por exemplo, com um pano. Então, Deus se utilizaria disso também. Aí, quando Deus fosse falar com essa pessoa, Deus ia falar, olha, cobre o seu rosto, porque o lugar onde você está é santo. Por quê? Porque já era um costume daquela pessoa. Se aquela pessoa cobria o rosto em sinal de respeito a estátuas de madeira que não são deuses, quanto mais diante do Deus verdadeiro. Então é nesse intuito, né? De que Moisés, como ele entrava na presença ali desses falsos deuses, né? Tirando a sandália em respeito a esses falsos deuses, a esse lugar que eles estavam, quanto mais em respeito ao lugar onde o Deus verdadeiro está, aí que ele tinha que tirar a sandália mesmo. Então é nesse intuito que Deus manda Moisés tirar a sandália, né, dos dedos do pé. Aí no versículo 6 continua. Disse mais, né? Deus continuou falando ali, Jesus continuou falando ali do meio da sarça ardente, né? Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó.
Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então, aí Moisés entendeu o que estava acontecendo ali, né? Porque Moisés tinha esse costume, né? Então, a gente observa, né, que quando Deus fala com Moisés, né? Então, Moisés tira a sandália e ele já falou, não, entendi, eu tô falando com Deus aqui, né? Então, Deus acessou o conhecimento de Moisés ali, porque realmente, para Moisés entender que ali era um Deus, Moisés tinha que tirar a sandália, porque era um costume de Moisés tirar a sandália diante das divindades do Egito. Então, Moisés entenderia que ali é Deus, porque ele tirou a sandália, né? Então, Deus estava com ele, então agora ele teme olhar ali para a sarça ardente, porque ele entendeu que ali é Deus, né? Então, ali ele entendeu que qual Deus que é, o Deus verdadeiro, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, Deus aqui fala, ó, sou eu, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não sou eu, os deuses egípcios, não, né? Eu sou o Deus do Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí já trazendo a memória, né, a ele quem é que realmente era, né? Aí no versículo 7 continua, disse ainda o Senhor, né? Aí continua dizendo Deus para Moisés, né? Jesus Cristo ali do meio da sarça ardente, continua falando ali para Moisés. Certamente ouvi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa de seus carrascos, né? Por causa dos seus feitores. Conheço-lhe o sofrimento, né? Então Deus fala realmente que ouviu o clamor ali do povo. A gente lembra no final do capítulo anterior, havia falado isso, né? Que o clamor do povo hebreu subiu aos céus, né? Deus ouviu, né? E mandou socorro, né? E o socorro é Moisés. Então agora a gente vai ver isso. Aí ele fala, não, eu ouvi a aflição do meu povo que está lá no Egito, né, sendo escravo, eu ouvi o clamor deles, né, e eu conheço o sofrimento deles, eu fui checar e realmente eles estão sofrendo, eu conheço bem o sofrimento deles. Aí no versículo 8 Deus continua, né, por isso, né, por conta disso, por conhecer o sofrimento deles, por ouvir o clamor deles, eu desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, né. Então ali a gente vê que ele fala que desceu, né? Desceu para livrar o seu povo, né? Então, ele desceu a fim de livrar aquele povo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla. Então, a gente vê que Deus fala que por conta disso ele desceu para conduzir o povo, né, para livrar o povo daquela opressão, daquela escravidão e conduzir o povo à terra prometida. Então Deus fala que desceu, né? Então Jesus Cristo veio à terra, desceu para fazer todos aqueles poderes. Então quem vai fazer aqueles poderes, quem vai fazer aquelas coisas extraordinárias, né, as pragas, né, tudo aquilo, né? Não é Moisés, né? Não é a vara de Moisés, né? Não é a boca de Arão, né? Mas Deus que desceu. Deus desceu para manifestar o seu poder. É isso que tá falando aqui, né? Então, eu desci, né? Eu vim aqui à terra para conduzir o meu povo. Então, eu vim aqui à terra para instruir o meu povo e mostrar o caminho para eles irem para a terra prometida. Então, Deus desceu na terra para ajudar o povo, né? Então, essa manifestação toda de poder que a gente vai ver no livro de Êxodo é porque Deus desceu. Deus desceu para manifestar o seu poder na terra, né? Então Deus desceu aqui e vai fazer o povo ser conduzido à terra que havia prometido a Abraão. Aí no versículo 8, né, continuando diz: por isso, né, eu desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, né, livrar o meu povo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, né, que é a terra da promessa. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Então a gente lembra aqui que é a promessa que havia sido feita a Abraão, que agora Deus vai conduzir o povo. Chegou a hora e o povo vai tomar posse da terra prometida. Então agora o povo vai tomar posse da terra prometida a Abraão, né? A terra que mana leite e mel, uma terra muito boa para se morar, para se criar pasto, é uma terra muito boa para usufruir, né, para frutífera, né, é uma terra muito fértil. Então, no versículo 9, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo, né? Então, ele ouviu o clamor do povo de Israel e agora ele vai conduzir o povo até a terra que ele havia prometido a Abraão. Aí no versículo 10 continua, vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, né, aqui no versículo 10, Deus fala, Deus tá na sarça ardente, né? Ali, tá ali na sarça pegando fogo. E Deus fala, vem,
Vem agora e eu vou te enviar para Faraó. Vem para onde, né? Vem para sarça, né? Para onde que ele tá falando para Moisés ir? Porque Deus fala assim, vem, né? Vem é vir para algum lugar, é vir na minha direção. Se você tá falando vem para a pessoa, você tá falando para a pessoa vir na sua direção, né? Senão você vai falar vai, né? Se é na direção contrária a você, você fala vai. Agora, se você tá falando vem, é para a pessoa vir na sua direção, né? E aqui Deus fala vem. Vem o quê? Vem na minha direção, né? Então, vem comigo, Moisés, né? É isso que Deus está querendo falar. Vem comigo agora, Moisés. Vem comigo que nós vamos, né? Eu vou conduzir o povo. Eu desci a terra e vou conduzir o povo até a terra prometida. E você vem comigo. Vem comigo aonde? Conduzir o povo. É isso que Deus está falando, né? Então, se vem comigo, né? Não tô falando vai sozinho. Vai para aquele lugar. Não, vem aqui, vem na minha direção, né? Vem. Então, Deus está falando isso. Vem para onde? Para sarça ardente? Não. Vem comigo libertar o meu povo. É isso que Deus está falando. Vem Moisés. Eu já expliquei, né? Ele falou, eu já expliquei. Eu desci a terra para conduzir o meu povo até a terra prometida. Eu desci a terra para libertar o meu povo dos egípcios e conduzir meu povo à terra prometida. Então, vem comigo. Vem comigo, vamos libertar o meu povo do Egito e vamos conduzir esse povo até a terra prometida. É isso que Deus está falando. Por isso que Deus está falando, vem o quê? Vem comigo fazer isso, né? Vem comigo fazer isso que eu desci para fazer, né? É isso que Deus está falando. Aí ele diz, se você vier comigo, aí eu vou te enviar a Faraó, né? Se você vier comigo, tiver comigo nessa, eu vou te enviar para Faraó, para que você tire o meu povo. Tirar sozinho? Não, tirar comigo. Eu falei, vem comigo, né? Que aí você vai tirar o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Aí no versículo 11. Então, disse Moisés a Deus, né? Então agora a gente vai começar a ver, né? Que Moisés não queria ir, não. Moisés não queria ir, Moisés começa a fazer uma resistência ali, falar não para Deus, falar que não quer, falar que não tá afim. A gente vai ver que Moisés vai começar a falar isso para Deus, né? E Deus vai se irar com isso, que Moisés vai abusar um pouquinho da paciência de Deus. Então, no versículo 11 diz, né? Aí Moisés responde para Deus, né? Quando Deus falou isso. Moisés achou que era um convite, né? Então, ele não achou que era um chamado. Você não recusa um chamado, né? Você tem que ir, é um chamado que você não pode recusar. Então, Moisés não só foi chamado, mas ele foi escolhido para ser o libertador, né? E Moisés achou que era uma escolha ali, que ele podia escolher. Aí Moisés vai resistir agora, a gente vai ver, né? Aí no versículo 11, Moisés vai falar para Deus, né? Quem sou eu para ir para Faraó libertar o povo do Egito, né? Do povo dos hebreus do Egito. Quem sou eu? Desculpa, gente. Quem sou eu para libertar o povo de Israel, né? É isso que Moisés fala. Aí, então aqui a gente vê a diferença de Moisés, né? Passou 40 anos, né? De Moisés, aquele Moisés lá do Egito, que tinha certeza que ele era o libertador do povo de Israel, agora é um Moisés que tem certeza que não é o libertador do povo de Israel. Então, aquela confiança toda de Moisés sumiu, né? Moisés já acha que não pode mais nada. Moisés agora está com 80 anos de idade, né? É um pastor de ovelhas, 40 anos sendo pastor de ovelhas, né? Então, agora ele já fala, não, eu não sou nada, eu não sou ninguém, quem sou eu, né? Antes eu era filho, né, da filha do faraó. Antes eu estava ali, né, na descendência para subir ao trono, né? Antes eu estava no Egito e eu era alguém no Egito, né? Mas hoje eu sou quem? Hoje eu sou só um pastor de ovelhas, hoje eu não sou ninguém. É isso que Moisés acha, né? É isso que Moisés estava achando, né? Eu podia ter libertado o povo de Israel quando eu era alguém, né? Quando eu era importante no Egito, quando eu tinha estudo lá no Egito, quando eu tinha posição lá no Egito, né? Quando eu tinha tudo no Egito, né? E o que eu sou agora, né? Agora eu sou insignificante, eu não sou ninguém, né? O que eu sou agora? Eu não sou nada, né? Isso que Moisés fala, né? Não sou nada, não sou ninguém. Quem sou eu para libertar aquele povo? Eu sou só um pastor de ovelhas, né? Isso que Moisés está querendo dizer. Então a gente observa uma diferença aí, né? Agora virou um Moisés humilde, né? Então no versículo 12 tá escrito: Deus então responde para Moisés: eu sou contigo, né? Você não precisa ser ninguém. Você quer ser alguém? Eu tô contigo. Eu tô contigo. Você quer mais do que isso?
Você não precisa ter preparo, você não precisa ter estudo, você não precisa ter posição, é isso que Deus está falando, né? Você não precisa ter posição, você não precisa ter preparo, você não precisa ter estudo, você não precisa ter condição, você não precisa ter meio, você não precisa ter nada. Eu tô contigo, Moisés, né? Então, você não precisa ser o filho da filha de Faraó. Você não precisa estar no Egito, você não precisa ser reconhecido no Egito. Eu tô contigo, né? Eu tô contigo, isso basta, né? Eu te capacito, né? Isso que Deus está querendo falar aqui para Moisés. E aqui, então, Deus fala para Moisés, né? E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte, né? Deus está dando para Moisés um sinal futuro. É um sinal que não é um sinal de agora, é um sinal que vai acontecer quando o povo for libertado. Então, é um sinal que requer a fé de Moisés. Porque Deus está falando, não, eu vou te dar um sinal. Eu vou te dar o sinal quando vocês saírem de lá. Então, Deus quer que Moisés acredite num sinal que não existe ainda. Então, Deus está experimentando a fé ali de Moisés. É complicado, né? Porque Deus não está mandando um sinal agora, né? Não é aquela coisa, né? Ai, Deus, se é isso que o Senhor quer, me manda um sinal aqui. Caiu alguma coisa ali na frente de Moisés e foi um sinal, né? Não, Deus fala, não, Moisés, eu sou contigo, Moisés, e o sinal, a prova de que eu sou contigo é que quando vocês forem libertos, quando vocês saírem do Egito, vocês vão vir nessa montanha que você está falando comigo e vocês vão servir a mim nessa montanha que você está falando comigo. Então Deus está falando que o sinal que ele vai dar para Moisés de que ele está com Moisés é um sinal futuro. Né? Não é um sinal ali, Moisés está querendo um sinal ali agora. Deus fala, não, é pela tua fé. Vai embora, o sinal eu dou depois. Primeiro você exerce a sua fé. É isso que Deus está falando para Moisés, né? Então a gente vai ver agora que Moisés está difícil. O negócio estava difícil para Moisés, porque Moisés não quer ir, não. Moisés não vai querer ir, não, e Moisés vai resistir aqui. Deus vai até se irar com Moisés, que Moisés vai mandar Deus mandar outro. Moisés vai falar, não, não vou não, Deus manda outra pessoa. Moisés vai falar isso para Deus, e Deus vai ficar irado com Moisés por conta disso. Aí no versículo 13, né, então Moisés vai e responde para Deus. Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e disser para eles, né, isso, né, o Deus do pai de vocês, né, o Deus dos vossos pais me enviou, né, eu sou um enviado de Deus, Deus que me mandou vir até aqui, né, ele me mandou vir aqui ter com vocês, o Deus do pai de vocês, Deus de Jacó, Deus de Isaac, Deus de Abraão, ele que me mandou vir aqui, não sou eu que estou querendo vir, não, ele que me mandou vir, né. E eles vão me perguntar, Deus, quando eu for lá falar que o Senhor me enviou para eles, eles vão falar qual é o seu nome, qual o nome desse Deus, né? E eu vou responder o que para eles? A gente lembra, né, que aqui é um povo que está há 430 anos no Egito, né? Então, e Moisés foi criado na cultura egípcia, né? Ele cresceu na cultura egípcia. Então, eles são acostumados a verem deuses, conhecerem deuses que têm nome. Então, os deuses lá do Egito, né? Todos os deuses do Egito têm nome. Então, Moisés fala, né? Aquele povo está 430 anos lá no Egito. Todos os deuses do Egito têm nome. Então, eles vão falar, eu também quero saber qual é o nome desse Deus. Eu quero saber o nome do nosso Deus, então. Qual o Deus que te mandou, né? Porque aqui a gente conhece Deus pelo nome, né? Todo Deus aqui do Egito tem um nome. Cada Deus do Egito aqui tem um nome. Então, qual o nome desse Deus que mandou você vir buscar a gente, né? Que mandou vir libertar a gente, né? Qual o nome desse Deus, né? Então, a gente vê aqui que o povo realmente já estava ali mergulhado na cultura do Egito, né? Então o povo ali estava mergulhado na cultura dos egípcios, porque eles já tinham até esse costume de querer que o Deus tivesse nome, né? Então eles não lembravam mais, não bastava que era Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles queriam um nome. Qual é o nome do Deus de Abraão? Qual é o nome do Deus de Isaac? Qual é o nome do Deus de Jacó? Não é Deus, tem que ter um nome. Qual o nome do Deus deles, né? Então, eles estavam tão acostumados com a cultura egípcia que tinha um nome para cada Deus, né? Deus de cada coisa ali tinha um nome, né? Deus da saúde tinha um nome, Deus da prosperidade tinha um nome, Deus da fertilidade tinha um nome. Cada Deus ali, Deus da segurança tinha um nome. Então, cada Deus egípcio tinha um nome. Então, o povo estava tão habituado àquilo de ter nomes
que eles iam perguntar para Moisés. Moisés falou, não, eles vão me perguntar, e qual é o nome desse Deus que mandou você vir e libertar a gente? Fala pra gente qual é o nome, né? Então, eles iam perguntar para Moisés, e Moisés fala, Deus, e quando eles me perguntarem, eu vou falar, qual é o teu nome? Porque o Senhor só falou que o Senhor é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas qual o nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Eles vão me perguntar. Aí no versículo 14, Deus responde. Deus fala então para Moisés, eu sou o que sou. Disse mais ainda Deus para Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vocês. Então, qual é o nome de Deus? Eu sou, né? O grande eu sou me enviou para vocês. Ah, qual é o nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? É, eu sou, né? Aí, aqui no comecinho disse, né? Deus disse para Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou e acabou. Eu não sou o Deus, porque os egípcios, eles estavam muito acostumados, né? O Deus que cuida da fertilidade, né? Então, o Deus do nome tal era o Deus que cuidava da fertilidade. Então, eles estavam acostumados que o Deus da saúde era o Deus tal que cuidava da saúde. Então, eles estavam acostumados que a segurança era o Deus tal que cuidava da segurança. Então, cada Deus cuidava de uma coisa. Então, aqui Deus fala, eu sou o que sou. Eu não sou o Deus que cuida só da prosperidade. Eu não sou o Deus que cuida só da saúde. Eu não sou o Deus que cuida só da segurança. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou, né? É aquela coisa, né? Eu não fui, eu não serei, eu sou. Eu sou o que você precisa. Eu sou o que você precisa na hora que você precisa. Quando você clama, eu sou aquele que atende, né? Eu sou aquele que te traz o que você pediu. Então, eu sou o que sou. Não tenta decifrar o que eu sou. Eu não sou o Deus só da prosperidade. Eu não sou o Deus só da fertilidade. Eu não sou o Deus só da saúde, né? Porque aquele povo estava acostumado com os deuses egípcios, né? E aqueles deuses egípcios tinham uma explicação. Cada amém, a paz, Avani. Cada deus ali tinha uma explicação, né? Então, cada deus... eu sou o Deus que cuida da fertilidade. Eu sou o Deus que cuida da terra. Eu sou o Deus que cuida do gado. Eu sou o Deus que cuida das crianças. Eu sou o Deus que cuida das mulheres novas. Eu sou o Deus que cuida dos idosos. Então, havia um Deus para cada coisa. Então, Moisés pergunta nesse intuito, né? De falar qual o nome daquele Deus, para eles saberem do que é aquele Deus, né? Então, eles deviam achar que aquele Deus era só o Deus que ia tirar eles do Egito e pronto, né? Aí chegou lá na Terra Prometida, eles iam procurar outro Deus para outra coisa, né? Então, Deus fala, eu sou o que sou. Né? Eu sou tudo, não adianta, eu sou o que sou, eu sou o que você precisa, eu sou o que sou, eu sou aquele que te dá o que você precisa na hora que você precisa, quando você clama, né? Então, eu não sou o Deus de uma coisa só, eu sou o Deus, né? Eu sou o Deus, é isso que Deus está falando. Aí aqui Deus ainda fala mais, né? Fala, quando você chegar lá nos Hebreus, você vai dizer assim, Moisés, você vai falar, olha, o eu sou me enviou para vocês, né? Então, o nome do Deus é eu sou. Né? Então, o eu sou me enviou para vocês. Eu sou o quê? Eu sou aquele que te livra, eu sou aquele que te guarda, eu sou aquele que te faz ter filhos, eu sou aquele que te levanta, eu sou aquele que te dá alegria, eu sou aquele que te dá tudo. Então, eu sou, né? Eu não fui e nem eu serei, eu sou aquele do presente que tá sempre ali, né? Então, Deus fala isso para Moisés. Eu sou, no hebraico, traduzindo para o português, né? A linguagem no hebraico tem a ver com Yahvé, né? Então, alguns traduzem como Yahvé, alguns como Javé, alguns como Jeová. Mas é a mesma coisa, né? Que significa a mesma coisa. O nome de Deus é o nome de Deus, né? É Jeová, Javé ou Yahvé. Aí, dependendo, cada um chama de um jeito. Mas porque para traduzir é mais complexo, né? Porque são consoantes, né? No nosso idioma é mais complicado, né? São consoantes escritas ali, né? Em hebraico, e para traduzir chegaram-se essas traduções: Yahvé, Javé e Jeová, né? Mas significa tudo o nome de Deus, né? O nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó seria Javé, Jeová
ou Yahvé, né? É a mesma coisa, né? Mas em hebraico, né, são 4 letras, né? Então é mais complexo para traduzir. Aí no versículo 15, né, continua. Disse Deus ainda mais a Moisés, né? Então aqui a gente vê que há diferença aqui no versículo 15. Quando fala disse Deus ainda mais a Moisés, é Deus Elohim, né? Então diz Deus Elohim ainda mais a Moisés, né? Então aqui Deus Elohim não é Deus o nome de Deus, mas Deus, o Deus poderoso, é isso que tá querendo dizer, né? Então disse Deus poderoso Elohim, né? Então disse Elohim ainda mais para Moisés. Deus continuou falando para Moisés. E aqui não está se referindo ao nome, mas sim à qualidade dele, é o Deus, né? Então Deus continua falando a Moisés. Aí Deus continua falando a Moisés no versículo 15. Assim você vai dizer para os hebreus, Moisés, é assim que você vai falar para aquele povo. O Senhor, né? Então aqui o Senhor, quando ele fala, já é o Senhor com nome. Então aqui é o sou, né? Ou eu sou, né? O Senhor, né? Então aqui o Senhor, na tradução, significa o, né? Yahvé, né? O Jeová, o Yahvé, né? O Javé ou Jeová, né? Traduzindo, seria o Jeová, né? Jeová, o Deus de vossos pais. Então, aqui quando fala o Senhor, né, tudo em maiúsculo na Bíblia, né, quando fala o Senhor, tá se referindo ao nome. Então, aqui ele tá dando um nome. Moisés quer um nome, então toma um nome, Moisés. Você quer um nome, então toma um nome aí, né? Moisés queria muito um nome ali para chamar Deus, então toma um nome. Tava acostumado a chamar os deuses dos egípcios com nomes, então toma um nome. É o nome que você quer, Moisés toma um nome. Então aqui no versículo 15, né, fala, disse Deus, né, qual Deus? Deus poderoso. Aqui não tá falando o nome de Deus, tá falando disse Deus, o Deus poderoso, né? Continuou falando para Moisés, né? Então ele disse assim para Moisés, ó, Moisés, é assim que você vai chegar para aquele povo de Israel e vai falar, olha, e dá o nome de Deus, né? Já que Moisés queria um nome, então vai ser o nome. Ó, o Jeová, o Jeová, né? O Yahvé, me mandou aqui para vocês. Então aqui vem o nome. Quando vem escrito o Senhor maiúsculo, é o nome aqui de Deus, né? O nome mesmo. Aí aqui tá falando o Senhor, né? O nome, né? O Jeová, né? O Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele me enviou a vocês, né? Então aqui Deus está falando, quer um nome? Então você vai falar para eles esse nome. Vai falar que esse Deus, desse nome, né, Jeová, é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E ele me enviou para vocês. Vocês querem um nome? Então toma um nome. Aí aqui ele continua, este é o meu nome eternamente. E assim será lembrado de geração em geração, né? Então, em algumas traduções fica como Javé, algumas como Jeová, né? Mas é a mesma coisa. É que o termo em hebraico é difícil de se traduzir. São 4 letras, né? E é muito difícil de buscar uma tradução. Então, assim, uma tradução seria ou Javé ou Jeová, né? Yahvé, Javé ou Jeová. Aí seria a tradução do nome de Deus. Aí no versículo 16. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diga-lhes, né? Vai lá, Moisés, pega todos os anciãos, os sábios, né? Ancião não é só a pessoa idosa, né? Mas são sábios, né? Porque existem muitas pessoas idosas que não são sábias, né? Pessoas idosas que não aprenderam nada com a vida. Mas existem pessoas idosas que são sábias, que aprenderam com a vida. Então, são os anciãos. Então, aqui ele fala, pega os anciãos, né? Os mais velhos e sábios de Israel, né? E diga para eles, né? Olha, o Senhor, né? Qual Senhor? É o nome aqui. Quando fala Senhor aqui, é o nome. O Javé, né? O Jeová, né? O Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me apareceu. E ele disse assim para mim, né? Deus disse assim para mim, né? Em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito, né? Então Deus aqui fala com o seu povo de que tem visitado o povo de Israel e tem visto ali o que o povo tem vivido, né? No versículo 17 diz, portanto, né? Disse eu, né? Deus, né? Portanto, disse eu, Deus. Portanto, então, disse Deus para mim, né? Moisés vai falar para aquele povo. Moisés falando para aquele povo, vai falar, ó, então, Deus disse para mim o quê? Que far-vos-eis subir da aflição, ele fará vocês subirem da aflição do Egito, né?
para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, né? Uma terra que mana leite e mel. Então ele vai fazer aquele povo sair daquela terra para ir para a terra prometida, para a terra que havia sido prometida para Abraão. Então ele ouviu ali a aflição daquele povo e vai tirar aquele povo da aflição. Quer saber qual é o nome desse Deus? É esse Deus, Jeová, Javé, né? Yahvé, Jeová, Javé ou Jeová, né, na tradução que se tem, né. Então, no versículo 18, Deus continua falando para Moisés, né, e ouvirão a tua voz, né, e eles vão ouvir a tua voz, esses anciãos. E irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e você vai dizer para o rei do Egito, o Senhor, aqui é nome também, quando está escrito Senhor, né, não é Deus, um Deus, mas é o Deus deles. Eles queriam um nome, Deus deu um nome, agora eles vão chamar pelo nome o Deus deles, né? Então, Jeová, né, ou Javé, dependendo da tradução, né? Mas é um nome lá em hebraico que é super complexo, né? De se falar para o nosso idioma, né? São 4 letras, é mais complicado. O Senhor são 4 consoantes juntas, né? Então, pra gente é mais complicado de pronunciar. O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou, né? Que bonito, né? Aqui é um termo, né, de que eles estavam perdidos. Então, o povo de Israel estava perdido e Deus os encontrou, né? Quando eles clamaram a Deus pedindo socorro, Deus os encontrou. Então, é nesse sentido que Moisés vai falar com o faraó. Vai falar, olha, o Deus dos hebreus, né, Jeová, Javé, o Deus dos hebreus, encontrou os hebreus. Ele nos visitou e nos encontrou. Ele encontrou a gente, estava perdido, mas ele achou a gente, encontrou a gente, né? E quer a gente de volta, né? Então, é nesse sentido que Moisés vai falar com o faraó, que o povo hebreu estava perdido e Deus os encontrou quando eles se voltaram para Deus, né? Deus quer ser encontrado, né? Tem muita gente que acha que Deus é muito difícil de ser encontrado, é que Deus está escondido em algum lugar e a gente não encontra Deus. Mas na verdade quem se esconde somos nós. Deus nunca se esconde da gente. Deus quer ser encontrado, né? A gente é que se esconde de Deus, né? E aqui é isso. Deus queria encontrar esse povo, né? Mas esse povo precisava sair daquele esconderijo e buscar a Deus, né? Então, quando aquele povo clamou a Deus, né? Deus os encontrou. E aqui fala nesse sentido, né? Que o povo estava perdido. E agora que aquele povo voltou-se novamente a Deus e clamou a Deus, Deus os encontrou, né? Então, provavelmente, esses 430 anos que esse povo passou lá no Egito, a gente vai ver, né? Quando eles saírem dessa terra, quando eles forem para o deserto, né? Parece que eles começaram a adorar esses deuses egípcios. Então havia um problema ali, eles haviam esquecido realmente o Deus deles, né? E Deus está onde nós o colocamos, né? Então parece que eles haviam esquecido o Deus dos hebreus, né? Então eles tinham se perdido, né? E agora Deus os encontrou, porque eles estavam perdidos. Eles haviam se perdido de Deus, né? Eles haviam ido por outro caminho e se perderam de Deus ali. E agora eles se lembraram, né? E começaram a clamar a Deus, né? E o pai ouviu a voz dos filhos dele e encontrou ali os filhos dele. É nesse sentido que fala. Aí no versículo 18, continuando. E ouvirão a tua voz, né? Aí tá dizendo que os anciãos vão ouvir a voz de Moisés, né? Então você vai com os anciãos de Israel ao rei do Egito. E você vai dizer assim para o rei do Egito, olha, o Senhor, né, o Deus, o Jeová, Javé, né, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Ele encontrou a gente estava perdido, mas agora ele encontrou a gente. Ele encontrou a gente, quer a gente de volta, né? Então aqui fala, agora então que ele nos encontrou, que ele nos achou, né, a gente estava perdido, mas agora ele achou a gente, agora que ele nos achou, deixa a gente ir. Deixa a gente ir por 3 dias no deserto para oferecer sacrifício, né? Para ele, né? O pedido aqui de Moisés não era um pedido difícil. Moisés não estava pedindo para sair todo o povo ali, né? Para eles perderem ali, né? Os escravos dele em si, mas para deixar ir 3 dias sacrificar ali no deserto. Não era um pedido difícil, eles poderiam ser escoltados, mas eles tinham que ir ali oferecer sacrifício
pro Deus deles, né? Mas era um pedido realmente que Deus sabia que o faraó não ia aceitar, porque o faraó tinha um coração duro, né? A gente vai ver que Deus vai endurecer ainda mais o coração de faraó, mas esse faraó tinha um coração duro, né? Já tinha um coração perverso. Deus vai endurecer ainda mais e a gente vai entender por quê, né? Existe uma explicação. Não é que Deus tentou influenciar a decisão de faraó, né? Porque todos nós temos um livre-arbítrio, né? Todos nós temos o livre-arbítrio. Aí alguma pessoa pode pensar, mas se Deus endureceu o coração de faraó, Deus tirou de faraó o livre-arbítrio. A gente vai ver que não é nesse sentido, né? Então, no versículo 18, né, a gente vê que no finalzinho do versículo 18 diz, né, Moisés deveria falar para Faraó que Faraó deveria deixar, né, agora que Deus encontrou de novo seu povo que estava perdido, Faraó deveria deixar aquele povo sair 3 dias, né, o caminho de 3 dias, era 3 dias o caminho para ir para o deserto onde eles tinham que oferecer sacrifício, então eles iam fazer uma caminhada de 3 dias para ir para o deserto para oferecer sacrifício para esse Deus que os encontrou, que era o Deus deles, e eles estavam perdidos e agora eles foram encontrados. Então eles iriam oferecer sacrifício. Aí no versículo 19, Deus fala que isso não ia ser aceito, né? Então ele ia falar isso como forma de provação de Faraó, né? Então ele ia falar isso como forma, né, de Faraó ver que ali começou o embate, né? Começou o embate dos deuses ali naquele momento, porque a pasta tá... Boa noite. Aí a gente vai ver que começou o embate naquele momento, né? É como se Deus tornasse público a guerra que vai ter, né? A guerra de deuses que vai ter, né? Vai ser a guerra do Deus único contra os deuses pagãos do Egito. Então vai ter guerra ali. A gente vai ver que cada praga, né, é ameaçada a divindade de um deus do egípcio. Então, cada praga ali representa um deus do egípcio. Então, ali são lutas de deuses, é uma guerra ali entre deuses, né? Então, é isso que vai acontecer aqui. E aqui no versículo 19, né, Deus diz, eu sei, né? Então, Deus já sabia. Ele fala, eu sei, porém, que o rei do Egito não vai deixar o meu povo sair, a não ser que ele seja obrigado por mão forte, né? Então, Deus sonda o coração, Deus conhece o coração e Deus sabe que esse faraó que estava lá no Egito não era o mesmo faraó, né, de que queria matar Moisés, agora já é outro faraó, que esse faraó, né, ele tinha um coração duro e que aquele coração que ele tem, ele não ia libertar aquele povo, não ia deixar aquele povo sair, porque aquele faraó tinha um coração duro. Então Deus conhecia o coração daquele faraó e sabia que realmente aquele faraó só ia libertar aquele povo, só ia liberar aquele povo depois de muita pressão, né? Depois que viesse um poder muito forte sobre ele, porque ele não ia libertar aquele povo. Então Deus, sondando o coração do faraó, já sabia que o faraó não ia liberar nesse primeiro pedido. A gente vai ver claramente que esse faraó realmente pensava isso, né? Não, eu vou deixar meus escravos saírem por 3 dias, estão desocupados, eu vou ficar 3 dias sem escravo aqui na minha terra? Não, para eles irem adorar, eu não conheço nem esse Deus aí que eles querem adorar. Então, é isso que vai acontecer, né? Então, esse faraó realmente era muito duro. Aí, no versículo 20, né, Deus continua falando, portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele, depois vos deixarei ir, né? Então aqui no versículo 20, né, Deus fala que Deus já sabia, já tinha ali por conta, né, de que ia lançar a mão forte sobre o Egito ali, ia lançar muitas pragas ali, ia ferir o Egito grandemente para que eles pudessem sair dali, né? E que Deus combatesse os deuses dos egípcios, né? Porque ali havia uma luta, uma briga, uma guerra de deuses ali. Porque Deus queria lembrar ao povo hebreu também o que é o Deus deles, quem é o Deus deles, né? Porque o povo hebreu começou a adorar os deuses egípcios também, né? Então ali houve um confronto ali de deuses. Então Deus começa a manifestar o seu poder, né? Para lembrar o povo hebreu quem é o Deus deles e para mostrar aos outros povos, né, quem é o Deus daquele povo. Porque assim, ali, a gente vai ver mais para frente que Deus fala que o Israel, né, esse povo de Israel é o primogênito de Deus. Então, é como se o Egito tivesse ferido a Deus ali. Eles estão... A gente lembra que quando Abraão, né, recebeu de Deus a promessa, Deus falou para Abraão, abençoarei aquele que te abençoar e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar.
Então, é nesse contexto. Aqui é um povo escolhido por Deus. E eles reduzem esse povo a escravo, a escravidão, né? Eles colocam esse povo para servi-los, né? E esse povo acaba tendo uma lavagem cerebral ali, que começa a adorar os deuses desse lugar, né? Os deuses dos egípcios. Então agora Deus vem com mão forte para lembrar o povo hebreu quem é o Deus deles, né? E mesmo assim ainda vai ser complicado, porque a gente vai ver que mesmo depois de tudo que Deus fizer, o povo ainda vai esquecer, né? Durante o deserto, o povo ainda vai se esquecer que Deus é esse deles, né? Que abriu um mar para eles passarem. Então é complicado. A gente olhando assim, mas foram só 430 anos, nem foram 430 anos de escravidão, foi menos tempo de escravidão, né? Mas o nível de maldade era extremo, a ponto de falar, assim, ordenar que eles matassem, obrigar eles a matarem os próprios filhos. Os filhos nasciam ali e eram lançados ao rio Nilo, os filhos dele, naquele rio, quanta morte que teve naquele rio, quanto sangue hebreu derramado naquele rio, quanto sangue de criança inocente ali foi derramado naquele rio, sem falar as outras atrocidades que deviam acontecer, porque isso daqui é uma das que foi relatada, mas devia ter muito mais. Para chegar a esse nível de atrocidade, é porque haviam outras atrocidades ali. Então, o povo hebreu, ele deve ter sido muito castigado, ele deve ter sofrido muito lá no Egito. Então, agora, olhando assim, parece meio absurdo, né? Nossa, olha, o povo do Egito vai sofrer tantas pragas, né? Vai acontecer tanta coisa com eles, e Deus endurece o coração ainda do faraó para que eles sofram realmente essas pragas, né? Então, Deus precisava endurecer o coração de faraó, porque senão eles não teriam essa sentença justa, porque eles precisavam ter uma resistência para que eles sentissem a mão de Deus pesada, e aquela nação que eles tanto humilharam, né, eles viessem a entender, né, que eles não são qualquer pessoa, né, que eles viessem a sair de lá, né, sendo exaltados, né, tanto que a gente vai ver mais para frente que Deus vai falar uma coisa aqui que parece um absurdo, quando Moisés ouve algo absurdo de se acontecer devido ao cenário que se encontra, né. Então aqui continuando no versículo 20, diz assim: portanto, né, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios. Então aqui Deus já sabia que não seria só um, dois, seria todos os prodígios dele. Ele ia mostrar o grande poder dele. E farei por meio dele, né? Depois vos deixarei ir, né? Depois de eu lançar todos os meus prodígios naquela terra, eles vão deixar vocês irem. Aí no versículo 21. Eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, né? Então, hoje os egípcios desprezam vocês. Hoje os egípcios odeiam os hebreus. Eles desprezam os hebreus. Mas eu vou fazer ainda com que eles olhem para vocês e temam vocês. Eles tenham medo de vocês e eles olhem para vocês e se curvem a vocês, fiquem com receio de vocês, que eles respeitem vocês. Eu ainda vou fazer esse povo fazer isso. Isso parecia algo impossível, né? Era claro que o Egito não respeitava os hebreus, né? Não tinha respeito nenhum pelos hebreus. Para mandar aquele povo pegar seus filhos recém-nascidos e jogar no rio Nilo. Não tinha respeito nenhum por aquele povo. E Deus fala, eu vou fazer os egípcios respeitarem vocês, né? E realmente Deus vai conseguir fazer isso. E quando vocês saírem de lá, vocês não vão sair de mãos vazias, né? Isso parece algo impossível também. Eles foram reduzidos a escravos ali. Eles eram escravos do Egito. Então, o Egito odiava eles. O Egito não queria que eles ganhassem nada, não queria dar nada para eles. E como que eles iam sair de lá com riquezas? Como? Parecia algo impossível de se acontecer. Não, é impossível. Como que escravos que não têm riqueza alguma vão sair do Egito, né? Ricos. E aí, qual que é a imaginação? Não, só se os hebreus forem lá e começarem a roubar o ouro do Egito. E Deus, no versículo 22, fala, não, vocês não vão roubar, não. Vocês não vão roubar o ouro do Egito. Eles vão te dar. O Egito vai pagar para vocês saírem de lá. O Egito vai pagar para vocês irem embora. É isso que vai acontecer. Vocês não vão roubar, não. Vocês não vão sair na humilhação do roubo, não. Vocês não vão sair na humilhação de pegar escondido, não. Eles vão dar para vocês, à luz do dia, as riquezas deles para que vocês vão embora. Então, no versículo 22, Deus fala isso.
Aí Deus fala: cada mulher vai pedir para sua vizinha e para a mulher que elas estiverem hospedando na casa delas, joias de prata, joias de ouro, roupas. Escravos não tinham roupas assim, né, boas, né? Como o povo egípcio, eles iam dar roupas boas, né, para eles. As quais, porém, né, essas roupas vocês vão pôr nos filhos e nas filhas de vocês. E vocês vão levar a riqueza dos egípcios. Então vai ser dessa forma. Vocês não vão roubar ninguém. Vocês não vão colocar uma faca no pescoço de ninguém falando, me dá o ouro, me dá só. Não, não, eles vão dar. Vocês vão pedir, eles vão dar. Vocês vão chegar lá e vão falar assim, ah, me dá a prata e o ouro que você tem. E eles vão falar, toma, 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 leva tudo que eu tenho, toma, leva tudo e vai embora. Então Deus fala que seria dessa forma, né? Eles não sairiam dali humilhados. Eles sairiam dali, né, com tudo o que Deus, né, os exaltaria.